Olá, eu sou Caio Monteiro, criador do Projeto Empresa Livre, e se você não conhece, o Projeto Empresa Livre ele visa ali criar uma sinergia e trazer uma melhor eficiência para sistemas de código aberto e implantações de qualidade nas empresas ou nos seus clientes. Antes de mais nada, vamos abrir aqui um pequeno disclaimer que o intuito desse vídeo não é trazer nenhuma crítica ou trazer ali uma informação terminativa de qual sistema é melhor. Até porque a filosofia do projeto de empresa livre, ela diz que a gente precisa analisar o contexto onde aquele sistema vai ser implantado, para que assim a gente saiba qual o melhor sistema para aquele contexto. Então, a grande sacada do mundo open source é que você não tem apenas um sistema para um tipo de uso específico, você tem no mínimo dois ou três para aquele uso. Só que depende do seu contexto. Por mais que o uso seja o mesmo, algumas variáveis fazem com que um seja mais eficiente em detrimento ao outro. Alguns fazem com que o sucesso e a qualidade na implantação seja maior em um do que com outros. O que funciona em uma empresa pode ser que necessariamente não funcione em outra. Então, cada implantação ela tem suas especificidades, ou seja, suas variáveis de contexto, e entender essas diferenças e entender como identificar esse contexto é um dos pilares no qual o projeto Empresa Livre se propõe aqui para vocês, servindo como um grande repositório de código aberto voltado para o uso corporativo. Um exemplo prático, pegando aqui o conteúdo desse vídeo, o assunto principal desse vídeo, é que, por exemplo, o Proxmox ele oferece os FS nativo no sistema. Eu não tenho que implantar nada, eu não tenho que implementar nada por fora, porque o sistema ele já entende os FS. Inclusive, se eu tiver problemas no meu ambiente e eu precisar fazer uma importação de uns FS que estavam em outro Proxmox, basta, aqui basta é uma palavra muito forte, mas basta que eu coloque os discos nesse Proxmox e dê um zpool import para o nome do pool ZFS e tranquilamente ele vai reconhecer e vai estruturar. É claro que às vezes você precisa fazer um ajuste fino porque algo sai do padrão em que você deveria ter implantado os ZFS, sim, mas a priori o ambiente nativamente ele já reconhece. Outros sistemas não reconhecem os ZFS nativamente, nem nativamente e nem reconhecem. Caio, isso é bom ou ruim? Depende do seu uso. Então, é isso que eu quero dizer aqui para vocês. O uso depende do contexto. E eu fiz aqui uma tabelinha, vou colocar aqui embaixo para vocês, apenas para referenciar os dois sistemas em questão, Proxmox e o VMware. E os players estão analisando constantemente os seus concorrentes e o mercado para trazer as melhores soluções. Mas o que acontece muitas vezes com as comunidades é que elas brigam muito e de forma desnecessária. A gente poderia muito bem estar trocando informações e trazendo o melhor de cada sistema, porque até então, em muitos ambientes, eles vão funcionar de forma conjunta, por tipos de ambientes distintos. E durante uma migração, eles também vão funcionar de forma conjunta. Então, na minha visão, não faz tanto sentido essa briga, essa rixa, tá? Mas as pessoas são assim, as pessoas falam o que querem e a gente precisa simplesmente tocar a nossa vida. Mas apenas para critério de detalhamento, conforme eu coloquei aqui para vocês na imagem, o Proxmox ele é de 2008, enquanto o VMware é lá de 1900 alguma coisa. Então, assim, naturalmente, se você pegar a evolução dos dois sistemas, um é muito mais recente do que o outro, tá? O sistema de licenciamento deles, como é que funciona? O Proxmox é completamente open source. Você tem todas as features disponíveis para o uso comunitário. Já no VMware, não. As licenças, elas até então começam a partir de $100, se eu não me engano. Não tenho certeza. Aqui eu não sou especialista em VMware porque o nosso projeto olha sobre sistemas de código aberto. Mas, naturalmente, a gente precisa comparar para poder entender aonde se encaixa o sistema naquele contexto. Então, o VMware ele vai trazer ali funções que só são ativadas mediante o licenciamento. O VMware ele tem uma política de faturamento diferente da Proxmox. Inclusive, com a recente mudança de uma aquisição de uma empresa por outra lá no universo da VMware, muita gente começou a verificar alternativas. O dólar aumentou, muita gente começou a verificar alternativa.
Uma vez que, se o licenciamento é por CPU, ou seja, e aqui o método que a VMware usou, não estou dizendo que é ruim. Funciona para ela, funciona para o universo dela e funciona para as regras de negócio que ela quer oferecer. Mas aqui no projeto Empresa Livre, a gente tem uma vertente voltada para software livre. Então, um licenciamento onde você só vai dar todas as features mediante um pagamento mensal, anual, enfim, ele não casa com a nossa filosofia, não só do projeto Empresa Livre, mas ele não casa com a filosofia do mundo open source, tá? Então, é muito comum no mundo open source que o licenciamento ele seja mediante suporte. Então, aqui vem uma diferença para o Proxmox. Eu falei para vocês, enquanto o Proxmox ele libera todas as features de forma gratuita, se, somente se, você avaliar no seu ambiente que você precisa de um suporte oficial, com o número de tickets que você pode abrir por ano, com a possibilidade de acessar remotamente via SSH ou não, com o nível de SLA no tempo de resposta ser no primeiro dia útil, ser com 24 horas, ser com 6 horas, ser com 3 dias úteis, tudo isso tem um valor e aí sim é por CPU. Mas perceba que você, enquanto empresa, consegue funcionar tranquilamente sem o licenciamento, porque o licenciamento do Proxmox é para o suporte e não para as features ou para a licença de uso, digamos assim, como é comum em sistemas de código fechado. O Proxmox aí também ele trabalha nativamente com containers, não é container ali padrão que a gente conhece como Docker, ele usa o padrão LXC, tá? Agora, também nada impede você de no Proxmox usar Docker ali em uma VM, tá? É muito tranquilo e muita gente acaba usando. Já no VMware, a gente tem uma particularidade que não é nativo. A gente usa por meio do Docker em uma VM ou um gerenciamento via Kubernetes para fazer todo aquele gerenciamento que o pessoal de DevOps está acostumado. Então perceba que nos dois sistemas você entrega o mesmo resultado, só que com uma camada de abstração a menos ou uma camada de abstração a mais. Caio, é melhor ou pior? Depende do seu uso. Depende do seu domínio da solução. Depende da complexidade ali do seu dia a dia. E muita gente acaba se pegando no fato da complexidade. Eu já ouvi muitas histórias assim, Caio, eu vi um treinamento, ou Caio, me falaram, ou Caio, um consultor me disse que o Proxmox ele é para usar só no ambiente de homologação com 5 máquinas virtuais, porque mais que isso ele se perde, mais que isso ele desliga a máquina. Cara, mais que isso ele desliga a máquina. Bom, claro, vai acontecer muitos problemas no seu ambiente do Proxmox se você não manter seu ambiente atualizado, se você estiver usando suas máquinas virtuais com o tipo do disco IDE, se o tipo do processador não for o melhor que você identificar no seu ambiente, se o agente do Proxmox não tiver configurado e ativo na sua máquina virtual, se você tiver mais recursos solicitantes do que recursos disponíveis. Ora, são 5 funções básicas que, se você não verificar, sim, você vai ter problema. Se eu tenho um carro e eu não dou manutenção, boto gasolina adulterada, não ando da forma que deveria andar, na velocidade que o sistema indica, coloco o carro em qualquer buraco, esse carro não vai dar problema? Então, basicamente, seguindo a analogia bastante simples, se você não seguir as parametrizações indicadas pelo mantenedor da Proxmox, se você não fizer um bom curso, se você não procurar melhorias na sua implantação, claro, o seu Proxmox vai dar problema. E talvez seja isso que esteja acontecendo, porque as pessoas estão começando a usar o Proxmox nos seus ambientes e elas não estão prontas, preparadas e nem sabem o que precisam fazer. E aí elas fazem de qualquer jeito. Por exemplo, é muito comum que quando a gente prepara uma máquina virtual a gente não domine, a gente não se preocupe com o tipo do disco, a gente não se preocupe com a ativação de funções como o descarte, a gente não se preocupe com a desassociação de ISOs no pós-instalação da máquina virtual, o tipo do processador, se ela vai mudar de host ou não, tá? A quantidade de cores e a quantidade de sockets para determinado sistema. Caio, se eu colocar mais sockets e menos cores, vai funcionar melhor do que menos cores e mais sockets? Ou mais sockets e menos cores? Depende. Depende do quê?
do sistema que você está usando. O sistema que você está usando, ele entende a quantidade de sockets? Ou ele entende melhor com menos sockets com um único core? Como é que funciona o gerenciamento do processador desse sistema que você está usando? E quando eu digo esse sistema, não é nem o Windows em si, porque o Windows ele acaba gerenciando muito bem isso. Estou dizendo a aplicação que está dentro do Windows ou da máquina virtual Linux, ou seja, um banco de dados, um ERP, uma aplicação de automatização. Então, depende muito. E todos esses pormenores, perceba, eu falei aqui 8 ou 9 itens e pontos de atenção que se você não dominar, de fato, seu Proxmox vai dar problema no seu ambiente. Mas foi culpa do Proxmox ou foi falta de parametrização e boas práticas que você não teve? Pensando nisso, deixa eu só abrir um disclaimer aqui. Aqui embaixo, e está aparecendo para vocês agora, o curso do Proxmox e Proxmox Backup Server, e nós entramos em uma grande fase de reestruturação dos cursos. Basicamente, nos próximos meses, os alunos vão receber a versão 8.3 e 8.4, enfim, no curso do Proxmox. Eu pretendo separar agora o sistema por versões. Então, nós teremos módulos por versões e aí eu vou atualizando de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu prometi aos meus alunos que eles teriam um módulo dedicado do Proxmox Data Center Manager, que está na versão beta. Estou aguardando sair as melhorias para poder criar esse módulo específico e colocar lá para vocês. Então, se você já é meu aluno, pode esperar que você vai receber esse curso sem custo algum. E se você não é meu aluno, a hora é agora de se tornar meu aluno e receber essas melhorias antes que o curso sofra ajustes. É muito comum que a gente acabe fazendo ajustes no decorrer da caminhada do lançamento. Então, se você não é aluno, a hora é agora para que você possa receber as melhorias que irão acontecer nos próximos meses. Lembrando que o Proxmox Manager Data Center, ele abriu um leque muito grande e ele conseguiu trazer features que vão, de fato, entrar em muito mais ambientes de forma facilitada. Então, basicamente, os links estão aqui embaixo e eu aguardo você aí no ambiente aí de sala de aula. Mas vamos voltar aqui para o vídeo. Apenas trazendo uns dados de 2008 para cá, nós tivemos aí, em abril de 2008, o lançamento do Proxmox na versão 0.9. Bom, 2008 eu tinha começado a trabalhar com Proxmox já? Acredito que não. Acredito que eu comecei na versão 2, talvez. Enfim, não me falha a memória. Eu tenho um carinha de novo, mas não sou tão novo não. Bom, aqui nós temos em 2021 o lançamento da versão 7. Então perceba que de 2008 para 2021 nós evoluímos bastante. A versão 7, na minha opinião, ela foi uma das mais estáveis. A 7.4, na verdade. Tá? Uma das mais estáveis, funciona muito bem. Já em junho de 2023, ou seja, 2 anos atrás, nós tivemos aí a versão 8.0. Né? Atualmente estamos na versão 8.3 e aí o sistema ele tem essa linha evolutiva. Ele começou em 2008 e nós estamos em 2025 e ele já está na versão 8.3 e ele está funcionando de forma performática desde então. Essa conversa que o Proxmox não funciona em ambientes grandes não existe. Tá? Se você pesquisar rapidamente, você vai ver que grandes empresas, por exemplo, uma rede de atacado, uma rede de varejo, ela virou para o Proxmox tem uns 6 meses, se eu não me engano. Tá? Foi por uma empresa de tecnologia, inclusive ela fez a consultoria. Tá? Eu vou colocar o link aqui embaixo da matéria, onde ele conta o tamanho do ambiente, conta como foi esse processo de migração. Tá? Então, esses ambientes eles já estão sendo virados para o Proxmox e ninguém está falando nada porque não é interessante as pessoas também falarem o que está rodando no seu ambiente por questões de segurança, de vulnerabilidade. Ora, se eu sei que naquele ambiente roda o sistema X, a máquina virtual é o sistema tal na versão tal, ora, eu procuro vulnerabilidade naquela versão que eu sei que vai ter, todos têm, e aí eu tenho um risco à minha segurança. Então, muitas empresas, por conta da política de licenciamento da VMware e muitas empresas, por conta do fator dólar, já estão virando para o Proxmox, seja com dor ou menos dor. Tá? Eu falo bastante para vocês lá no curso, eu falo bastante para os meus alunos, que o processo de dor de uma migração de sistemas proprietários para código aberto, ela vai acontecer, mas ela tem que ser uma dor sua.
Eu tive uma turma online em novembro de 2024, inclusive, vou deixar um link aqui embaixo para prospecção de alunos para um curso online e ao vivo do Proxmox e Proxmox Backup Server. E nessa turma eu falei, a dor ela vai acontecer, mas a dor tem que ser sua. A dor ela não pode ser do usuário. Caio, o Proxmox ele não faz a mudança de máquina virtual automática mediante alteração no recurso. Bom, o vMotion do VMware ele faz isso. A máquina virtual está no host 3 e de repente começa a ter muita atualização no host 3 e ele tira a máquina 15 do host 3 e coloca no host 4 automaticamente. Isso é bom ou é ruim? Depende. Você quer isso? Seu ambiente tem qualidade suficiente para ter isso? Sua máquina virtual vai entender? Seu serviço vai sofrer algum impacto? Você quer ter esse nível de autonomia ou o seu ambiente precisa de ter um controle maior? Então depende do contexto, tá? Caio, o Proxmox não tem essa função preditiva? De fato ainda não, mas está em desenvolvimento. Agora, dizer que o Proxmox ele não pode ser usado em ambientes grandes, eu fico até com um pouco de receio de falar, né? Tem dois ambientes que eu presto mentoria e eles me procuram quando eles estão com dúvida e mensalmente eu faço uma análise para trazer as boas práticas e dar sugestões para longo prazo. Então eu não posso falar muito porque tem cláusulas de exclusividade, mas garanto a vocês, um dos ambientes tem mais de 1.100 máquinas virtuais. Caio, rodando em Proxmox? Sim, rodando em Proxmox. Caio, tem o que lá? Não tem gambiarra. Isso eu garanto a você. Quando eu digo gambiarra, muita gente me entendeu o que é que eu estou dizendo que não tem lá. Mas tudo é homologado, tudo está documentado, tudo está implantado de acordo com o mantenedor, tudo tem um POP de procedimento, tudo tem treinamento, tem vídeos e tem testes de restore mensalmente. Então, assim, dizer que o Proxmox não funciona em ambientes grandes é uma das maiores balelas que eu já ouvi no mundo de tecnologia desde que eu comecei esse projeto. Mas isso é normal. Isso é uma forma que o comercial dos outros sistemas e é uma forma que as pessoas acabaram absorvendo delas aplicarem. É muito tranquilo para elas falarem isso e ficarem com o sistema que elas estão usando. Mas aqui nesse projeto, eu quero sempre reforçar para vocês: não se apeguem tanto, não entreguem suas vidas profissionais a um único sistema. Porque quando o dólar pipoca e a empresa precisa mudar porque o faturamento dela está em risco, ela vai trocar de profissional porque você só sabe aquele. Então você precisa dominar a regra de negócio em detrimento ao sistema. Tá? Hoje eu consigo usar um ambiente com XCP, com Proxmox, eu consigo sim usar um ambiente com VMware, eu consigo usar um ambiente com Hyper-V. Caio, na mesma complexidade? Não, porque não é o meu interesse, não é o foco do meu projeto. Agora, eu preciso me adaptar. Eu sempre me adaptei profissionalmente porque eu preciso agregar valor e entregar resultado. Não importa se eu estou entregando um AD com Samba 4, nativo no Debian, no Rock Linux, se eu estou entregando um AD no SUSE, se eu estou entregando um AD com NetServer, com o Zentel, eu estou entregando um serviço de autenticação centralizada. Ponto. Baseado em software livre? Sim, mas extremamente documentado. Então você precisa dar um passo para trás para entender que essa máxima de cai o sistema do Proxmox não serve para ambientes grandes é uma das grandes balelas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e se você não me segue no Instagram, pode clicar aqui embaixo para que você consiga participar comigo e perceba que 14 ou 15 perguntas foram as mesmas. Caio, dizem que o Proxmox não funciona com ambientes grandes. O que é um ambiente grande para vocês, pessoal? Será que um exemplo que eu dei de 1.100 máquinas virtuais não é um ambiente grande? Será que alguém aqui consegue me dizer qual é o maior ambiente que vocês têm? Será que muitos de vocês não têm um ambiente com até 350 máquinas virtuais? Talvez seja até muito. A média de pequenas e médias empresas que não são tecnologia é terem ali, pela minha experiência de consultoria que eu tenho feito, é 30, 40 máquinas virtuais. E ainda é muito para muitos clientes. Então dizer, o Proxmox não serve em ambiente grande, qual ambiente grande? A gente está falando de um órgão público? Temos órgão público virando, tá?
Inclusive, se eu participar de um dos projetos que eu estou tentando participar, né, de um grande órgão público, posteriormente, quando concluir, eu pretendo pegar autorização para poder trazer alguns insights, trazer alguns participantes lá para fazer uma conversa em live para os alunos, para vocês, para que eles tragam ali o que aconteceu, as dores, como eles resolveram. Então, assim, a gente está com um sistema de 2008 que já está incomodando muito, né? Então, a gente precisa entender que nós temos a Proxmox como virtualizador, backup, não só de máquina virtual, mas de host e de arquivos, que está ficando cada vez melhor. Nós temos agora um Data Center Manager, que vai fazer essa interligação e vai trabalhar mais como cloud. Tá? Vocês podem aguardar o PDM funcionando como gestor de cloud, e não me surpreenderia se nos próximos anos eles entregassem recursos como serviço. Tá? Não é bola de cristal aqui não, é só que a evolução ela traz isso. Tá? Então assim, a gente tem, por exemplo, em ambientes empresariais, nem todos usam alta disponibilidade. Caio, por que não tem ou por que não precisa? Muitos não precisam de alta disponibilidade. Agora, para fazer uma alta disponibilidade meia boca, é melhor não fazer. É o que eu digo sempre aos meus alunos, se preocupem com performance e backup. A alta disponibilidade ela é um plus, porque imagina que você vai ficar indisponível por 30 minutos, porque vai ter um restore, ou você vai ficar indisponível porque não tem restore e não sabe quando vai voltar. Então, claro, a alta disponibilidade ela é um uso eficiente, ela é importante no ambiente, mas tem um recurso. Então, talvez, e aqui eu consigo trazer essa meia-culpa, é que essa máxima de que ambientes de código aberto não são bons para o ambiente corporativo, seja pela qualidade dos profissionais que estão fazendo a implantação, seja pela qualidade das pessoas que participam desse projeto. É claro que a gente pode só melhorar os nossos projetos. Tá? Pensando nisso, eu estou lançando o Projeto Empresa Livre como projeto e vocês vão entender melhor no link aqui embaixo com relação ao Projeto Empresa Livre, para trazer essa qualidade nos analistas, para trazer essa qualidade no gerente de TI, no gestor de projeto, no consultor que vai prestar seu serviço para clientes ou fornecedores. Mas como o sistema de código aberto ele permite baixíssimos recursos e qualquer hardware, por exemplo, digamos assim, talvez isso acabe aliado à falta de qualidade dos analistas e da implantação, trazendo os problemas no ambiente. Tá? E uma coisa que eu sempre gostei, só trazendo como exemplo, que eu sempre gostei do PFSense, que o pessoal critica bastante em algumas coisas, é que sempre o PFSense descontinua interfaces de rede mais antigas. Podem perceber. Vira e mexe, ele diz, essa aqui não funciona mais. Por quê? Porque ele precisa trazer uma qualidade mínima ali no seu sistema. Porque se não funciona bem, a culpa vai ser do PFSense. Mas não é do PFSense, é da interface que você está usando. Então, quando ele começa a cortar as interfaces antigas e que causam muito problema, ele força você a colocar uma interface melhor, porque você já deveria colocar uma interface melhor. Ora, se é para um projeto VMware, você quer colocar 3 hosts, um storage e quer colocar ali uma alta disponibilidade de suíte. Que bom. Agora, se é para Proxmox, você vai colocar só 2 hosts e vai fazer um ajuste no CoroSync. Então, percebe que não é muito coerente se você tem recurso para um ambiente VMware com essa estrutura que eu falei e você está cortando ali o licenciamento, por que, que você não consegue pegar parte desse licenciamento que você não vai ser mais preciso e retroalimentar no setor de tecnologia? Por que, que você não consegue defender que parte do recurso de licenciamento que não vai ser mais preciso, você não melhore a sua infraestrutura, você não melhore o seu switch, você não melhore a sua rede de fibra, você não melhore seu Wi-Fi, você não melhore a qualidade dos seus discos para deixar de trabalhar com discos mecânicos para trabalhar com discos Enterprise SSD? Então, perceba que não é só a tecnologia que você está usando, é a forma que você usa. E aí, pensando nisso, o projeto Empresa Livre vai trazer essa abordagem ali com relação a formas de trabalho no dia a dia, tá? No vídeo que vai estar abaixo, vocês vão entender melhor. Por enquanto, não se preocupem. Então, por exemplo, a gente tem ali pontos de atenção importantes com relação ao DRS, que está já em desenvolvimento, e que quando ele sair, ele vai precisar de um tempo de maturação, mas perceba que o Proxmox é de 2008.
É só calcular a linha de evolução dos dois sistemas ou de outros sistemas para você entender que o Proxmox está muito à frente na linha evolutiva. Por exemplo, se não ficou claro para você esse exemplo, eu vou dar um exemplo talvez mais didático. Eu vim aprender inglês mais ou menos com 17 anos, quando jogava Tibia. Então, acabava que eu tinha que aprender algumas coisas ali para poder jogar. Meu filho, o Heitor, de 2 anos e 7 meses, ele já sabe azul, laranja e vermelho em inglês. Tem 2 anos e 7 meses, ele já sabe. Eu não sabia com 15 anos, digamos assim. Então, Caio, faz diferença? Depende. Para o uso dele, com certeza vai fazer, porque ele vai ter inglês na infância. Eu não tive. Então, se você colocar numa escala de evolução, se ele for precisar usar o inglês, ele vai estar com 10 anos de idade com o inglês já pronto, que eu não tinha. Então, os sistemas eles têm maturações diferentes e uma linha evolutiva diferente. Agora, é inegável que a Proxmox ela tem uma linha evolutiva muito, muito superior, não só a sistemas de código aberto em geral, como a muitos sistemas proprietários aí, tá? Tem muito sistema que não tem a velocidade e a qualidade de entrega que a Proxmox tem. Então, essa conversa, esse comparativo de qual você vai usar, fica muito mais factível quando você tem, de um lado, um sistema com tecnologias completamente disponíveis em todas as suas features e outro não, o fator dólar e o fator investimento para retroalimentar o próprio setor e fazer outras melhorias. Então vocês precisam entender o contexto para que vocês estejam usando. Pensando em ambientes corporativos, governamentais, por exemplo, Caio, é interessante que o sistema seja o máximo autônomo possível para que eu tenha a impessoalidade da manutenção. E eu falo isso com propriedade porque eu já trabalhei em órgão público, em um grande, por sinal, que nós tínhamos um data center com mais de 1000 máquinas. Então a gente precisava, inclusive, nos antever aos recursos de pessoas. Eu não podia perder uma pessoa e ficar dependente dela para funcionamento de uma rotina de backup. E aí, como é que a gente faz? A gente torna isso impessoal, subindo cada vez mais a escala de automação e de segurança contratual. E é por isso que esses sistemas proprietários, eles são tão fortes, porque eles entram no meio público de forma muito assertiva, digamos assim, tá? Mas nem todos os ambientes são públicos. A maioria deles não é, inclusive, né? O Brasil é feito de pequenas e médias empresas, inclusive, tá? Caio, você está dizendo que o Proxmox não vai funcionar em órgãos públicos? Não só funciona, como muitos já estão virando. Mas a grande questão é, ainda assim precisa da pessoa. E as pessoas vão passar, digamos assim. Um órgão público ele precisa funcionar independente da pessoa. Então, quando você está usando um sistema de código aberto em um órgão público, por exemplo, como a gente usava, nós tínhamos que ter um índice de atualização muito segura. Nós tínhamos que ter mensalmente documentos gerados pelos analistas, como POPs e procedimentos, feitos mensalmente. Cada um deles tinha que fazer 3 ou 4 por mês. Por quê? Porque se ele sair, se ele morrer, se ele ganhar na Mega Sena, se ele for para outra área, aquele setor não pode parar com aquela função. Então, o índice de documentação ele precisa ser muito alto. Então, são variáveis que vocês precisam analisar. Agora, novamente, o mercado nacional é feito, em sua grande maioria, quem movimenta o país são pequenas e médias empresas. Questiona vocês que estão vendo esse vídeo. Quantas máquinas virtuais tem o seu ambiente, na sua empresa que você trabalha? Tem mais de 300? Tem mais de 500? Ah, Caio, eu tenho aqui 1000. Parabéns. Garanto que é só você e mais 10 que está vendo esse vídeo aqui que tem mais de 1000. Né? Então tomem cuidado com, às vezes, esse marketing de que você vai ganhar muito se você dominar as ferramentas X, Y, Z. Cara, o mundo real é diferente. O mundo real ele funciona completamente diferente do que o pessoal está pintando por aí. Então tenham atenção e dominem os sistemas, mas mais importante, eu sempre falo para meus alunos, dominem a regra de negócio, dominem o contexto, porque dessa forma você vai ali ter um sucesso na sua carreira profissional. Enquanto a dor for sua e o usuário não sentir, tá muito bom. O próximo passo é você não sentir mais essa dor ou você mitigar ela ao máximo.
mas o desconforto de um gerenciamento de data center, ele sempre vai acontecer. Nenhum ambiente está completamente seguro ou estável, não tem essa. Enquanto você está dormindo aqui hoje no Brasil, lá na Austrália já tem alguém sendo invadido com a versão que você acabou de receber. E é por isso que os sistemas se atualizam. É por isso que a Kaspersky ganha muito dinheiro. Porque enquanto tem alguém fazendo uma vacina de um vírus, tem alguém fazendo um novo vírus. E o mundo é assim, o mundo gira, o mundo é uma bola. Isso é uma música, né? Bom, vocês entenderam. Nenhum sistema substitui a qualidade da implantação. E isso no mundo open source, isso é muito forte, pelo bem e pelo mal. A qualidade de um sistema, a qualidade de uso de um serviço que foi usado código aberto, ele passa diretamente pela qualidade da implantação, seja ela do projeto, do gerente ou do analista. Tá? Então é por isso que você precisa dominar vários sistemas, e é por isso que o projeto Empresa Livre está aqui, para servir como um grande repositório para vocês de boas práticas e de soluções que agreguem valor para vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu não gosto muito, né, de entrar em determinadas polêmicas, mas eu precisava passar meu ponto de vista sobre determinados assuntos ali para vocês. Então, por enquanto é isso. Então, fiquem atentos aos próximos passos do projeto Empresa Livre. Tchau, tchau.